Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Graça e paz. Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Está feliz com Jesus aí, irmão? Pode dar um aleluia aí, um glória a Deus. Diga essa pessoa bonita, cheirosa que está ao seu lado, fala: olha, que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está aqui nessa noite. Amém. Agradecer também a presença especial aqui do Mateus Bini, ele toca lá na sede, está passeando aqui. Nós vamos tentar convencer ele a ficar até o final do ano aí com nós. Quem aprova essa ideia aí, ó? Amém? Aí, ó, tá aprovado, tá? A assembleia já aconteceu, Mateus. Eu vi que tinha uns irmãos assim, ó, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu pego a patroa aqui, dou uma rodada? Será que não? Mas é bom demais. Amém, queridos? Podemos assentar em nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando a Deus, agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém, queridos? Eu não combinei nada com eles aqui não, mas como eu vou pedir uma música aqui, vamos ver se sai. Quando o pastor fala assim, os músicos ficam, né? Eles estão desde ontem aqui ensaiando. Aí me chamaram para vir aqui, o Bini me chamou, eu estava lá na pista de caminhada, fazendo exercício, falei, não vou perder a barriga. E, milagre! Eles não estavam aqui domingo, né? É quinta, né? Quinta-feira vocês não estavam aqui, né? E a galera que fez não estava aqui na virada de ano também. Nós lançamos um desafio aqui na virada de ano. Esse ano nosso aqui de 23 é o ano do posicionamento. Amém? Em todas as áreas, espiritual, física. E nós estamos nos posicionando. Eu falei que eu quero perder 17 quilos até o meio do ano. Eita glória! Me aguenta agora. Se forem me convidar para almoçar, para jantar, vocês já sabem, é tudo fitness. É só proteína. Proteína pode, né, nutricionista? Pode? Ah, sabia. Então, e nós estamos nessa pegada, está uma turma aí, desde o dia 2, lá na Lagoa, ontem nós caminhamos acho que 7,5 km, antes de ontem eu caminhei 10, que bênção, para quem saía do sofá e ia para a cozinha e já cansava, tá ótimo. Vou bater na chuva ainda, bem lembrado, hein? Bem lembrado, na chuva na cara ainda. Alegria, irmãos. Deus é a nossa força, amém? Nós vamos continuar adorando ao Deus. Eu quero que você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, cumprimentar a galera que está online aí com a gente, dessa transmissão, participando dessa transmissão ao vivo. Você que está aí nos vendo via as redes sociais aí, vai aparecer aí o nosso Pix, a nossa conta aqui da igreja, e você que está aqui vai poder vir até o altar, trazer a sua oferta. Eu gostei demais do som dessa. Isso aqui é o que? É gaita mesmo? É acordeon, sanfona? Maravilha. Eu fiquei
escutando ali, irmão, imaginando, existe um rio tocado nesse trem aqui. Será que sai? Vamos cantar? Vamos puxar? Pronto aí? Existe um rio, Senhor. Mas para você cantar aí, ó. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Enquanto nós cantamos aqui, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, vem até o altar em nome de Jesus, amém? Por onde o rio passar, vamos aí, eita glória, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém, queridos? Ó, passou no teste, não passou? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Mateus. Deus abençoe sua vida, meu irmão, seu ministério, seus dons, seus talentos. Que você continue honrando a Deus com os seus dons, com os seus talentos e abençoando vidas em nome de Jesus, amém? Aqui é uma extensão da sua casa. Sempre que estiver por aqui, sinta-se à vontade em nosso meio. Se os meninos não estiverem te tratando bem, fala com nós aqui, que nós ajeitamos isso aí depois, tá bom? Amém, queridos? Vamos dar uns avisos rápidos aqui, depois nós vamos ministrar uma palavra ao seu coração. Quinta-feira nós estamos com o nosso culto da vitória, às 19h30, a nossa unção com óleo. Quinta-feira passada tinha bastante gente aqui, mas senti falta de muitos também. Toda quinta-feira, irmãos, é a nossa campanha de oração. Nós vamos começar a fazer as nossas campanhas deste ano de 23. Não falte, venha orar conosco, traga seu pedido de oração, participe deste culto de meio de semana, que é muito bom para nós, muito bom. Tem louvor, tem palavra, tem oração. Quinta-feira passada aqui foi muito gostoso, muito bom. Participe, amém? E domingo que vem às 18h30, o nosso culto dominical. A partir de fevereiro nós vamos retomar os trabalhos dos ministérios, né? Tem uma galera ainda viajando de férias. Aqui na cidade do interior é sempre assim, né? Chega dia 15 de dezembro até final de fevereiro, meu irmão, a leva que sai, a turma vai saindo, vai chegando. Tem uma turma que saiu hoje, tem uma turma que está chegando amanhã. Então nós vamos retomar os nossos trabalhos aí nos ministérios a partir de fevereiro. E esse ano, irmãos, será um ano que nós teremos pelo menos uma vez por mês, a partir de fevereiro, uma conferência aqui na igreja. Vai ser muito bom. Já temos agendados aí alguns preletores, alguns trabalhos. Nós vamos ter conferência de ministério de louvor, conferência da família. Vamos ter o Family Day esse ano. Vai ser muito bom. Esse ano de 23, apesar de todas as circunstâncias, nós continuaremos caminhando em nome de Jesus, amém? E crescendo para a glória de Deus. Vamos para a palavra.
Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, verso 33 e 34. Lucas capítulo de número 22, verso de número 33 e 34. Quero pedir também aos irmãos que intensifique as suas orações pelo Brasil. Amém? Intensifique as suas orações pelo Brasil. Muitos aí estão acompanhando o que está acontecendo nesse domingo em Brasília, e há uma preocupação por meio das autoridades, enfim. Estamos vivendo um período de grande instabilidade na nossa nação, amém? Mas a nossa fé continua intacta, a nossa fé não está abalada, a nossa fé continua firme e forte, amém? Então continue orando pelo Brasil, orando pelas pessoas que estão preocupadas com o rumo da nossa nação. Nós temos relatos de pessoas que foram feridas lá em Brasília. Vamos orar. A igreja precisa continuar orando. Amém? Lucas capítulo 22, verso de número 33 e 34. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vai lá para João capítulo 21, verso de número 15 ao 19, João capítulo 21, verso de número 15 ao verso de número 19, está escrito: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus, perguntando pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que todas as coisas, de todas as coisas o Senhor sabe tudo, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você não cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que o Senhor, através do teu Espírito, fale conosco.
Que esta palavra venha de encontro à necessidade da nossa alma, do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Antes de Pedro se tornar um apóstolo cheio do Espírito Santo, antes de Pedro se tornar um pregador da palavra de Deus ungido, antes de Pedro se tornar um líder de excelência, Pedro revelou a sua fraqueza, as suas falhas, ao ponto de negar o seu mestre, a ponto de negar o seu discipulador, Jesus. E suas atitudes, vocês conhecem a história, fizeram com que Pedro chorasse amargamente, principalmente porque ele reconhecia, ao ouvir do cantar do galo, que aquilo que Jesus havia lhe dito havia se cumprido. Antes do galo cantar, por 3 vezes você vai me negar. E quando Pedro ouve o cantar do galo, a sua alma se entristece, uma amargura toma conta da sua alma, e ele vai chorar. E ele vai chorar. Já que no capítulo de número 21 que nós lemos, importantíssimo esse texto, porque agora Pedro tem um novo encontro com Jesus. Quando Pedro tem esse novo encontro com Jesus, foi após a ressurreição de Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece aos seus discípulos após a sua ressurreição, e essa aparição do capítulo 21 já é a 3ª vez que Jesus está aparecendo aos seus discípulos. E Jesus chama Pedro agora, nesse novo encontro, pós-ressurreição, para um bate-papo, para um tete-a-tete, para um olho no olho. Vem aqui, Pedro, vamos conversar um pouco. Você imagine a tensão no coração de Pedro, porque agora ele está diante de uma realidade, ele vai ter que encarar essa realidade, vai ter que se explicar, ou vai ter que falar, mesmo sem querer, talvez tocar no assunto, sobre os seus atos do passado. E nesse encontro, olho no olho, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta isso a ele. Tu me amas, Pedro? Tu me amas mais do que os outros me amam?
E ao perguntar isso a Pedro, Pedro sabe que Jesus está se referindo, ou fazendo com que ele se lembre das atitudes que ele teve antes de Jesus ser crucificado. Com certeza estava passando um filme pela mente, pelo coração de Pedro, quando ele disse a Jesus que não iria negá-lo, que não iria abandoná-lo, que não iria deixar Jesus na mão. Ao perguntar: Pedro, tu me amas? Ele sabe que Jesus quer saber se aquela amargura que ele sentiu após reconhecer o seu erro tinha surtido efeito, tinha surtido arrependimento real. É claro que Jesus sabia, mas Pedro ainda não. Pedro ainda precisava entender algumas coisas, porque o projeto que Deus tinha na vida de Pedro não era pequeno. O projeto que Jesus iria incumbir Pedro não era pequeno. Quantos creem que Jesus tem projeto para a sua vida aí, ó? E aquelas perguntas, ou aquela pergunta multiplicada em 3 vezes, faz Pedro se lembrar daquilo que ele fez e que trouxe amargura em seu coração. E esses erros que Pedro cometeu lá atrás servem muito de lição para nós hoje, porque muitos de nós talvez esteja cometendo os mesmos erros. E o primeiro erro que eu quero destacar com você, que Pedro cometeu, que o fez chorar amargamente, repita assim comigo: foi negligenciar os alertas de Deus. Jesus havia alertado Pedro sobre a vida espiritual. Irmãos, você não pode cometer o erro de achar, de pensar que tudo que você enfrenta, todas as batalhas que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, elas são só de ordem natural. Há uma batalha espiritual sendo travada. A gente olha a televisão e vê o que está acontecendo no Brasil, e a gente pensa que é só porque tem homens corruptos lá que isso está acontecendo. Mas há uma força maligna muito grande lutando. Há uma batalha espiritual sendo travada. E nós precisamos estar atentos a isso. Jesus tinha alertado Pedro sobre o mundo espiritual. Satanás pediu para você andar como trigo. Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para vos andar como trigo. O pedido de Satanás aqui é muito semelhante com o pedido que Satanás fez a Deus por conta de Jó. Quem lembra? Só que quando nós lemos o texto sobre a vida de Jó,
Jó estava preparado para aquela batalha. Homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, um homem que confiava 100% em Deus. Diferente de Pedro, que não está preparado, então Jesus tem que interceder por ele. Pedro não está confiando 100% em Deus. Jesus disse a Pedro que teve que orar por ele para que a fé dele não se desfalecesse. Quando você confiar em mim 100%, Pedro, quando você depositar a sua fé em mim 100%, porque é isso que nós precisamos ter para enfrentarmos as nossas lutas, e principalmente as espirituais, estarmos 100% confiando em Deus. Porque nós estamos lutando com um inimigo, meu irmão, terrível, terrível. Você, Pedro, não está ainda dependendo de mim para vencer. Porque quando você parar de achar que você depende de si e não de Deus, talvez você consiga mudar esses pensamentos seus e ver que a vitória é minha e não sua, por você. Se você depender 100% de mim e não da sua própria força, você terá vitória em todas as áreas da sua vida. Quem crê? Pedro vai dizer assim: que os outros podem te abandonar, mas eu não. Que os outros podem negar, mas eu não, afinal de contas eu sou Pedro, o cara. Mas diga assim comigo: graças a Deus que Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos conhecemos. O primeiro erro de Pedro foi justamente esse: a negligência dos alertas de Deus. Quantos alertas nós temos recebido, irmãos, da parte do Senhor? Através da palavra do Senhor, Deus tem nos alertado. Através de homens e mulheres de Deus, movidos por Deus, nós temos ouvido palavras de alerta. Palavras que estão nos alertando: olha, ore mais, busque mais, se envolva mais com as coisas de Deus, cuide mais das coisas que são do alto, busque mais as coisas que são do alto do que as terrenas. Quantos alertas nós temos recebido? E Pedro, a impressão que dá é que ignora Jesus dizendo para ele: olha, Pedro, Satanás pediu para peneirar você aí, meu irmão. Não, estou pronto para morrer.
Irmão, se Jesus teve que interceder por ele, eu creio que ele não estava pronto. Segundo erro, diga assim comigo: autoconfiança. Autoconfiança é perigosa. A autoconfiança é diferente de uma pessoa confiante. A autoconfiança é perigosa porque ela exclui a dependência, a confiança em Deus, e põe essa dependência e essa confiança em si. É perigoso. Mesmo diante dos alertas de Jesus, Pedro confiou em si mesmo, se sentiu melhor do que os outros. Olha, os outros podem cair, mas eu não, eu sou Pedro, cara. Conhece alguém assim? Isso daí acontece com fulano, comigo, já viu? Conhece alguém que chega para você e fala assim: se fosse eu. Acontece uma coisa ruim ali, uma tragédia ali, comigo não acontecia. Conhece alguém assim ou não? Porque eu sou diferente. Pedro confiou em si mesmo, se sentiu melhor que os outros. Ele disse: ainda que todos estes te neguem, eu nunca te negarei. Pessoas assim se manifestam arrogantes, vaidosos, orgulhosos. É difícil uma pessoa assim. É igual você conversar uma pessoa assim, é difícil até de conversar com ela, porque tudo que você vai falar, ela é melhor em tudo, já viu? Conheci uma pessoa que era assim, você ia falar de carro, ele tinha o melhor carro. Você ia falar para ele de escola, não, a minha escola era melhor. Conhece alguém assim ou não? Autoconfiante. O problema da autoconfiança é que pessoas assim acham que não precisam de ajuda. Pessoas assim vão sofrendo sozinhos, sozinhas, calados, caladas. Porque eles não conhecem reconhecer que são fracos, falhos. Fulano falha, mas eu não. Difícil. Pessoas assim, a sua arrogância não deixa eles enxergarem o seu erro. Pedro passa por essa fase e faz com que ele cometa outro erro. Muitos erros Pedro cometeu por causa das suas atitudes, mas esse terceiro aqui, na minha visão, foi o pior deles. Ele começou a seguir Jesus de longe. Ele começou a seguir Jesus de longe, olha aí, ó. A sua arrogância, seu orgulho,
a sua autoconfiança. Porque, irmãos, presta atenção, uma pessoa que é autoconfiante, ela não depende nem de Jesus, em muitos casos. Em muitos casos. Ela tenta resolver as coisas por si só. E fica patinando. E fica patinando. E vai. É como se tivesse uma areia movediça e vai afundando aos poucos, vai afundando aos poucos. É o autoconfiante, a arrogância dele floresce. Ele não quer ajuda de ninguém. Pedro agora começa a seguir Jesus de longe. Diga assim comigo: seguir de longe. Porque seguir de longe Jesus não me compromete. E tem muita gente, presta atenção no que eu vou falar aí, ó. Tem muita gente que está seguindo Jesus de longe, porque não quer se comprometer com as coisas de Jesus. Seguir de longe é fácil, é bom, é confortável, porque não me compromete. Seguir de longe é bom, porque se alguém perguntar, eu falo que não conheço, eu estou de longe, eu não estou próximo. Seguir de longe, porque de longe eu não preciso me responsabilizar por nada. Seguir de longe, eu não preciso me responsabilizar por nada. Eu não sou notado e nem quero isso. De longe, seguir Jesus de longe é bom, porque eu não preciso me envolver 100% no propósito. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó: nunca siga Jesus de longe. É ruim. Seguir de longe é coisa de gente que não quer compromisso com Deus. Seguir de longe é porque de longe eu não preciso ser cobrado a prestar conta de minhas atitudes. Tem pessoas que estão seguindo de longe, ó, porque afinal de contas, seguir de longe não implica eu ter que prestar conta da minha vida. Mas, irmão, olha para quem está do seu lado assim, ó: não adianta. Uma hora o encontro vai ter que acontecer. Uma hora o olho no olho com Jesus vai ter que acontecer. Uma hora o tete a tete com Cristo vai acontecer. E aí nós seremos lembrados. Nós seremos lembrados do que nos fez chorar amargamente. Andar longe de Jesus fatalmente vai fazer com que uma hora ou outra você chore amargamente. E não é bom. Eu imagino, irmãos, Pedro encucado com aquilo, com as palavras de Jesus, que são vida, que são poder. As palavras de Jesus a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aí a coisa acontece, Vânia. Você já parou para imaginar os dias seguintes de Pedro? Todas as manhãs ouvindo um galo cantar?
é que ele fazia, hein? Se ele andando na rua, o galo cantava, ele lembrava do que tinha feito, ou do que deveria ter feito e não fez. Imagina. E coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Seguir de longe Jesus não é bom, porque uma hora dessas aí nós teremos que enfrentar esse encontro. Vamos ter que encarar a realidade e ver se as lágrimas que desceram ou descem, que causa esse amarganto na nossa alma, vão trazer com elas arrependimento genuíno, verdadeiro. Nesse encontro com Jesus, pós-ressurreição, tudo isso está vindo à mente dele, tudo isso está vindo à mente de Pedro. Mas no caso de Pedro, nós podemos afirmar pela palavra que aquele choro amargo trouxe um arrependimento genuíno. Que no caso de Pedro, a restauração foi completa. Amém, povo de Deus? Porque neste segundo encontro aqui, ou neste novo encontro, Jesus já havia percebido que de fato Pedro havia se arrependido, e que agora diante dele não está mais um Pedro que não confiava mais, em si, e que confiava mais agora em Jesus. É como se Jesus estivesse lembrando Pedro: olha, lembra do que eu disse lá atrás? Pedro, tu me amas? E ao perguntar a terceira vez, o coração de Pedro se entristece, porque Pedro tem que passar por este momento de reconhecimento de que de fato andar longe de Jesus não é bom, de que de fato não confiar em Jesus 100% não é bom. Reconhecer o fato de que confiar nas suas próprias forças, eu consigo caminhar um pouco, mas não muito. Eu acho maravilhoso esse texto de João capítulo 21, é que a prova desse Pedro mudado, transformado, não mais aquele Pedro que disse que estava pronto para morrer, mas não estava, que disse que estava pronto para seguir Jesus, mas não estava. Agora é um outro Pedro, um Pedro transformado, a ponto de Jesus dizer para ele: olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Imagina comigo, irmão, Jesus chamando a gente, chamando você, chamando a mim, chamando a todos nós aqui num particular.
Será que Ele poderia dizer isso para nós? Você está pronto para apacentar as minhas ovelhas? Você está pronto para exercer o ministério que eu tenho para você? Porque agora você confia em mim, você se lança a mim, você confia na minha palavra, você não vai mais me seguir de longe, você não vai mais me seguir de longe, você agora quer um compromisso. Tudo isso Cristo já tinha identificado no coração de Pedro, nesse encontro em que ele pergunta se ele o amava, se ele o amava. Jesus vai transferindo para Pedro responsabilidades dadas por Cristo Jesus a alguém que estava agora preparado para assumi-las. Tem muita gente que ainda não recebeu o que deveria receber, porque ainda não está preparado para recebê-las, porque fala que vai seguir Jesus, vai morrer por Jesus, mas na primeira luta, no primeiro ameaço, na primeira dificuldade, no primeiro estresse dentro da igreja, abandona o barco, segue de longe, prefere não se envolver. Olha para quem está do seu lado e diga assim: assim não, assim não. Fala assim: deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus moldar você. Assuma responsabilidades com Deus, assuma responsabilidades com a palavra de Deus, que ao dizer a Jesus, ao dizer ao Senhor que você vai segui-lo de todo o coração, que seja real, porque se você não estiver falando de uma maneira real, acredite, Deus já identificou. Não espere Ele dizer para você antes que o galo cante. Diga para quem está do seu lado: não espera Jesus dizer para você antes que o galo cante. Não espere ter que chorar amargamente para depois perceber. Perceba antes. Assuma este posicionamento antes. Essa história, ela mexe com a gente porque ao olharmos para ela, podemos dizer que estamos diante de um espelho, olhando a nossa história muitas vezes. Olhando a nossa história muitas vezes. De homens e mulheres que estão seguindo Jesus, mas não como deveria. Ou nem estão. Ou nem estão. Ao olharmos para essa história, percebemos isso. Muitas vezes, irmãos, preste atenção, muitas vezes eu me senti como Pedro. Muitas vezes eu já tive que chorar amargamente, de olhar uma situação e falar assim: puxa vida, como que eu poderia ter participado daquilo que Jesus estava promovendo e não participei? Poxa vida, como eu poderia estar participando da obra do Senhor e não estou? Poxa, como que eu poderia seguir Jesus mais de perto e não de longe? Então, quando olhamos para a história dele,
Nós nos vemos nessa história. Quantas vezes mostramos tanta autoconfiança, e essa autoconfiança nos fez distanciar de Deus, porque não confiamos nele. Ontem eu contei uma história para um casal que a gente estava almoçando. Eu contei uma história para eles do que aconteceu aqui há muito tempo atrás. Uma experiência que a gente teve de uma pessoa que devolveu o dízimo na igreja, entregou seu dízimo, acho que foi num domingo, e numa terça-feira ela me mandou uma mensagem que queria o dízimo dela de volta. E aí ela disse assim: pastor, eu sou dizimista, mas esse valor que eu dei esse mês foi muito alto, e eu acho que eu não deveria ter dado. Eu falei assim para ela, falei: olha, posso te devolver. E aí eu falei assim para ela, falei assim: olha, eu só quero que você pense um pouco mais. Porque você está mexendo numa coisa que é de Deus. A Bíblia diz que é de Deus. Usado para a obra de Deus. E falei para ela, falei assim: ó, você confia em Deus? Confio, pastor. Então você confia que esse valor não te fará falta? E que Deus cuida de você a ponto de suprir todas as suas necessidades? Confio. Mas ela teve assim um momento de desconfiança. Quem está entendendo? E aí passou mais um dia ou dois, ela entrou em contato comigo de novo, bem eufórica, bem alegre. E ela falou assim: pastor, eu recebi um contato de um órgão aí, dizendo que eu tinha um dinheiro para receber. Eu nem sabia da existência disso. Era um resquício de alguma coisa. E ela falou assim para mim: pastor, eu estou assustada. Eu falei assim: por quê? Porque o valor que eu recebi foi exatamente o valor que eu devolvi o dízimo, até os centavos. Ela falou assim para mim: a partir de hoje, pastor, eu nunca mais vou deixar de confiar em Deus. E deu o dízimo do dinheiro que ela tinha recebido também. Irmãos, ou nós confiamos, ou teremos problema. Ou nós cremos, ou teremos problemas. Então, quando eu olho para a história de Pedro aqui, eu me vejo nessa história em muitos momentos da minha vida. Em muitos momentos da minha vida.
Mas quando vemos também Jesus promovendo o ministério de Pedro, podemos nos alegrar, porque apesar de sermos falhos, Jesus não falha conosco. Amém, povo de Deus? Podemos nos alegrar porque apesar de muitos não acreditarem, ou às vezes até eu mesmo não acreditar, Jesus acredita em mim. Jesus sabia que Pedro era um Pedro transformado. Apacenta as minhas ovelhas. E o que eu acho fantástico nessa história é que Deus confirma essa transformação em Pedro, mostrando para ele o futuro, dando uma dica de como seria o futuro dele, apontando o sofrimento que ele teria por seguir a Cristo, por viver o Evangelho com Cristo. Olha o texto aí, capítulo 21, verso de número 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Verso 18: em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e levará para onde você não quer ir. Você está preparado para andar onde você não quer andar, para ir aonde você não quer ir? Está preparado para exercer esse ministério com Cristo? Jesus estava falando para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Jesus estava apontando aqui para o futuro de Pedro. Pedro, você vai exercer o ministério, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai pregar, meu amigo, você vai espalhar o Evangelho, e a sua morte vai me glorificar. A sua morte vai glorificar a Deus. Diante disso, se não houvesse um Pedro transformado, eu creio que com certeza ele teria negado de novo. De novo. Que isso nunca ocorra na nossa vida. Amém, povo de Deus? Precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus e parar de seguir Jesus à distância. Vem para perto. Vem para perto. Coloque-se diante de Deus com seus dons, com seus talentos, com a sua vida. Com a sua vida. Deixa Deus te chamar de uma forma especial e aceite esse chamado para caminhar com Ele, para andar com Ele, mas coladinho, e não distante. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pedro se torna um exímio discípulo de Jesus. Na sua primeira pregação, depois desse encontro aqui, quase 3.000 almas se convertem. Irmão,
Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, você já imaginou você ir numa praça dessa aí, qualquer, pregar a palavra e 3.000 se converter? Agora, às vezes a gente não consegue conversar de Jesus nem com o vizinho, irmão, nem com o colega de trabalho, nem com o funcionário da empresa. Sabe por quê? Porque nós estamos longe de Jesus. Que essa realidade mude na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você e orar com você, mas antes dessa oração eu gostaria de perguntar: há alguém entre nós nesta noite que ouviu esta mensagem e sentiu no coração um desejo de consertar a sua vida com Deus, de consertar a sua vida com Deus? Reconhece que tem andado longe do Senhor, você tem apenas cumprido ritos religiosos, mas você não anda com Deus, e quer mudar isso na sua vida hoje. Dá um sinal com a sua mão, erga a sua mão que eu quero orar por você. Há alguém nesta noite que gostaria de fazer isso? É o seu momento com Deus. Pastor, eu reconheço que eu tenho andado distante do Senhor e quero mudar essa realidade na minha vida. Tem alguém? Erga a sua mão e que eu quero orar por você. Há alguém nesta noite que quer se reconciliar com Ele? Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Você nunca tomou essa atitude, você nunca tomou essa atitude. Há muito tempo Deus tem falado com você, mas não faça igual Pedro fez em um momento da sua vida: ignorar os avisos de Jesus. Ignorar. Há alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele? Erga uma de suas mãos que eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe. Não saia daqui sem tomar uma decisão que você sabe que precisa tomá-la. Há alguém nessa noite? Todos estão de olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero só que você me dê um sinal para eu poder orar por você. Há alguém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Sabe, irmãos, quando a gente insiste um pouco aqui, é porque a gente entende que o Espírito do Senhor está trabalhando. Você está distante de Deus, não fica longe do Senhor, não. Nós estamos vivendo os últimos momentos nessa terra. Tem muita gente querendo seguir Jesus só de longe, sabe por quê? Porque não quer parar de fazer as coisas erradas que vem fazendo. E o propósito de Deus para com você não é que você tenha essa vida, é que você pare de viver em pecado e se aproxime dele em verdade. Há mais alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor ou se reconciliar com Ele? Dê um sinal com a sua mão. É a nossa última chamada. Tem mais alguém? Amém.
Quero pedir para que algum irmão que está perto de alguém que levantou a mão, e se você viu, ora com ele aí agora, ora com ela aí agora, em nome de Jesus Cristo, amém? Abençoa a vida dele, abençoa, sabe por quê, irmãos? É uma decisão que não é fácil, mas é a melhor decisão que um ser humano pode tomar, é assumir a responsabilidade de caminhar com Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Se houver alguém aí que está vendo essa transmissão e está também entregando sua vida a Jesus, entregando a sua vida ao Senhor, se reconciliando com Ele, aonde estiver essa pessoa, meu Deus, nós oramos para que os seus pecados sejam perdoados, para que o teu Espírito trabalhe no coração e na mente deles, para que eles possam entender o quão maravilhoso é esta obra que o Senhor está fazendo na vida deles. Essas pessoas, Pai, que levantam as suas mãos, entenderam a tua palavra, compreenderam que não podem ficar distantes do Senhor, não podem ficar afastados do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós os abençoamos nessa noite, e ordenamos agora que todo laço diabólico, toda força maligna, toda força das trevas, caiam por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que os prendia, tudo aquilo que os amarrava espiritualmente, nós oramos, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Assim como Satanás, ó Deus, tinha o desejo de cirandar, peneirar Paulo e os demais, Pedro e os demais, nós oramos por esses aqui também, Senhor, intercedemos por eles, Deus, e pedimos para que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles, para livrá-los de todo mal, em nome de Jesus. Fortalece-os na fé, na graça, no amor do Senhor, no amor do Senhor. Que haja uma transformação completa na mente, no coração, que haja uma transformação na vida deles, Pai, e que eles sejam preparados para receberem projetos maravilhosos da parte do Senhor, para receberem ministérios abençoados da parte do Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja glorificado, para que eles cumpram, Senhor, este ministério, esta chamada, este caminhar, até o momento que o Senhor desejar para a vida deles. Assim, Pai, nós oramos e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E a igreja diz: vamos aplaudir ao Senhor mais forte, é para Jesus, ó. Amém. Diga para quem está do seu lado assim, ó, fica firme, meu irmão. Fala aí, ó, a luta pode ser grande, mas com Deus a vitória é maior. Amém? Com Deus a nossa vitória é maior. E nunca se esqueça de que andar longe de Jesus não é bom. Não é bom. Amém, meus queridos? As crianças vão apresentar? Não vão, né? Então tá bom. Faça assim com a sua mão, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai,
E que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja contigo, meu irmão. Seja contigo, minha irmã. Seja com toda a sua casa, com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Olha só, uma semana de bênção para você. Amém. Uma semana de portas abertas. Uma semana de respostas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Cumprimente pelo menos 10 irmãos aí com a graça e a paz. Essa reunião está encerrada em nome de Jesus.